Você está ouvindo um podcast da rede do Berrocast. Um podcast gravado com o aplicativo Anchor. O aplicativo e o site e o sistema agregador de podcasts e conteúdo onde você hospeda o seu podcast e ele automaticamente é direcionado para todos os melhores agregadores de conteúdo, inclusive o Spotify. Utilize o Anchor. Olá a todos, eu sou André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange a geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. Olá a todos, vocês, símios espaciais, flutuando neste pálido ponto azul suspenso no cosmos, 57 minutos. Eu sou André Buda Peterman e aqui estamos hoje com Oli Rodrigues. Tudo bom, Oli? Diretor de arte, professor, brusquense, tudo certo contigo? Tudo certinho. É um prazer estar falando contigo, né? Conversa sempre flui, como a gente já tinha falado, né? Uhum. E eu tô aqui em casa, tomando meu café. Exato, eu também. E na minha conversando casa, tomando meu com café. Vossa Senhoria. Exato. São as vantagens como é que é? São as vantagens da tecnologia, né? É verdade. A gente pode, como Isso dizia aí. antigamente, prosear de maneira online, né? De maneira conectados na internet. Antigamente, Isso é muito quando interessante, saía né? qualquer notícia, os caras falavam a rede mundial de computadores. A rede mundial de computadores. Agora, o mais interessante disso é o seguinte, né? É que hoje as pessoas falam muito do isolamento, né? Uhum. A gente nunca esteve tão pouco isolados, né? Ah, é? Claro. Por causa da tecnologia? Exato. A gente tem uma falta do contato físico, né? Uhum. Mas o contato com as pessoas a gente tem o tempo inteiro. É. Você fica sabendo, quando a sua irmã faz Um bolo. um bolo, ela posta foto e manda para ti, Uhum. né? No meio da tarde. E, sei lá, ela mora lá em Florianópolis, entendeu? Uhum. Às vezes estou falando com colegas meus que não moram no Brasil. Então, claro, sem contar o fuso horário, mas eu fico sabendo das notícias na hora. Sim, né? sim. E aí a gente segue o barco. É verdade. Mas tratando já dessa temática, desse mote, vamos dizer assim, de pandemia e de isolamento, as coisas têm mudado um pouco, né? As coisas têm mudado um pouco, ou bastante, até dependendo do nicho que nós vamos abordar. E a internet ela já vinha modificando a maneira como a gente comercializa bens, né? Sim. E tu, na qualidade de publicitário, sabe bem que estamos vivendo uma mudança à força, né, de algumas empresas do físico, da loja física, para loja virtual, né? Tem refletido no teu trabalho recentemente? Não, refletiu, né? Reflete, eu acho que reflete no trabalho de todo mundo. Uhum. Né? Eu vejo, por exemplo, como essa pandemia ela forçou, né? Uhum. Ela fez com que muitas mudanças que aconteceriam em, sei lá, 3, 4 anos, elas fossem acontecer todas em 3, 4 meses, né? Sim, bem rápido, né? Eles acabaram acelerando determinados processos. Uhum. Essa pandemia, não existe nada igual, né? Uhum. Na história, mudou completamente a maneira com que a gente vai trabalhar a interação humana. Só que, assim, quando liberarem, quando acharem a vacina para esse vírus, né? Quando acharem um tratamento adequado, que possa ser feito em casa, eu acho que a gente vai ter todo mundo na rua querendo se abraçar, querendo encostar um no outro. Será que vai ser um efeito mola?
Pode acontecer. Eu não sou sociólogo, né? Aham. Apesar de um dos meus grandes mestres no design ser um sociólogo, Sim. mas uma das grandes influências minhas, né, dentro do design gráfico. Mas pode acontecer. Uhum. Eu Aquela vejo que a gente vivia uma. Eu estava vivendo, pelo menos, eu não sei, no geral. Mas eu via muito a mensagem de, né, go out, né? Vá para a vá para rua, a rua, vá para o mato, vá para a montanha, vá para o leia um livro. mar, né? Aproveite o ar puro. E agora isso inverteu completamente, né? A gente ouve É, o fique em casa e seja consciente. exato. Mas pode perceber que todas as linhas de comunicação, elas falam o seguinte: fique em casa porque isso vai passar. Uhum. De alguma maneira ou de outra vai passar, né? Ela vai passar, tá? Eu acho que a gente vai aprender a conviver com um cenário em que as pandemias entrarão num ciclo. Na nossa rotina, como talvez um Sim, terremoto, um furacão. algo mais ou menos nesse sentido. Tu quer ver, por exemplo, assim, ó, a gente teve quantas pandemias já? A gente Vários, né? teve gripe aviária, Uhum. Gripe suína, SARS, oi? gripe suína, Gripe suína. Então, assim, já fechou a fazenda, só falta a gripe bovina, mas a gente teve a tal da doença da vaca louca, faz né? uns 20 anos, mas tivemos. A gente teve SARS, SARS. SARS, né? E mais próximo, qual foi a última grande? Acho que foi a gripe suína, né? Eu acho que foi gripe suína. Deve Foi a fazer uns gripe 8 suína. anos, eu não lembro direito. É, Mas nenhuma dessas, pelo menos me afetou tanto, né? De, não, não, eu nenhuma lembro da gripe afetou. suína gerar um certo medo, mas a gente acabava que não dava muita bola, né? E hoje com o Covid é que não, a gente sentiu e pessoas próximas foram É porque o contaminadas, eu fui Covid é mais contaminado. pernicioso. É que o Covid é mais pernicioso, né? Uhum, Se a gente parar para analisar, são 2 semanas até ele se manifestar. uhum. Então ela é uma pandemia mais perigosa por causa disso, Sim, ele é porque você perfeito nesse demora comportamento muito dele, a né? perceber os sintomas, Uhum, né? Então, em 2 semanas, o que tudo tu pode fazer? E, na realidade, a gente viveu isso, né? uhum, As primeiras 2 semanas foi um TDL, assim, foi uma loucura, porque ela começou a aparecer em diversos lugares do mundo uhum. e não tinha vindo para o Brasil ainda. E aí ela pegou e, de uma maneira ou de outra, ela turbinou, né, as vendas e o comércio eletrônico. Sim, Isso foi algo assim absurdo. Eu lembro que sempre foi comentado, ó, o futuro é o comércio eletrônico, o futuro é o site, o futuro é as plataformas de venda online. E a gente sempre tinha a alternativa de não precisar fazer isso. A loja de sim. bairro, né? Mas chegou no momento que ficou algo Mas a loja de bairro, ela não vai sumir, Buda. Uhum. A loja Não, de não, bairro não não é, vai não estou sumir. querendo dizer que ela vai sumir, mas Ela não vai. ela ficou algo complicado. Por exemplo, há 20 Sim, anos atrás, ou 25 anos atrás, a grande jogada da Hering foi fazer as lojas próprias, né? As lojas sim. em shoppings e lojas físicas. Exato. E exatamente agora, nesse momento de, de pandemia, que a gente teve que fugir das ruas, eu vejo Sim, propaganda direto da Hering no Mercado Livre, sim, né? sim. Fortaleceram a loja virtual deles, E né? foi obrigado, se não vai para lá, sabe? Exato, mas é que quem forçou a doença forçou, né? Uhum, Não é uma coisa assim que, por exemplo, as pessoas se adaptaram porque acharam mais interessante. uhum. Só. Existe uma questão de ajustes também por você forçado, né? Tu viu o aumento do investimento publicitário nisso também? Sim. Seus Na clientes, realidade, eles. os clientes estão indo para as redes sociais, né? A comunicação é muito mais direcionada, Uhum, né?
você, em um certo aspecto, você acaba conseguindo chegar muito mais próximo daquele cliente que você gostaria. Então, tem determinadas mídias que a gente utilizava que hoje estão caindo em desuso e outras mídias estão adquirindo essa força. Mas é a mesma história. Quando o e-mail surgiu, falando nessas questões, né? Pensaram que os correios iam acabar. É uma bobeira, né? Na realidade, os correios não acabaram, eles ganharam mais força. Os sistemas de correio, né? Sim. Eles ganharam mais força porque aí as pessoas utilizavam isso como ferramenta de entrega de produto. Uma frase que eu vi o Adnet falando, eu achei fantástica, Sim. No Roda Viva, ele disse: a internet não acabou com a TV não acabou com o rádio não acabou com o jornal, e o jornal não acabou com a janela. Não, o jornal não acabou com a janela. Então, assim, decretar o fim das coisas é realmente absurdo, né? Mas a maneira como a gente vai estar... Não, ela transforma. Por exemplo, né? Uma grande loja de departamentos aqui da cidade, ela já chegou em 100 lojas, ela é grande. Ela tenta, desde antes da pandemia, o grande diferencial dela, da Havan, né? Sempre foram as lojas físicas, né? Sempre o grande diferencial. Ah, sim. A estátua, assim, ó, querendo ou não, quem acha a imagem da Havan brega ou não, quem acha legal, quem acha o máximo, quem não gosta, mas aquilo chama muita atenção e sempre e é um fenômeno a quantidade de pessoas que a Havan sempre levou para as lojas, né? Shoppings às vezes não conseguem levar tanta gente, né? Não. E hoje eu vejo que eu estava principalmente lendo nos sites sobre investimento, que a Havan está entrando na Bolsa de Valores. A grande reclamação dos investidores é que a operação da Havan na internet é fraca. Pois é, mas a Havan tem dinheiro tem gordura para poder queimar nesse sentido, né? Sim. Em breve a gente vai ver um sistema forte, só que, claro, ainda falta know-how, né? Mas em breve a gente vai ver um sistema forte, assim, mais uma loja virtual gigante. Mas tu pode perceber que a expansão da Havan não foi para os grandes centros, foi para o interior. Exato. E eu acho que ali está o grande acerto da Havan, né? Sim, foi o grande acerto porque ele sabe que nos grandes centros o comportamento de consumo já mudou. Né? E para o interior ainda não mudou, ainda tem essa questão. Não são lojas grandes, né? São lojas enormes, para falar a verdade. Mega lojas, né? As mega lojas. Mega lojas. A gente vê, por exemplo, a Havan de Gaspar, é gigante, né? Até assim, tipo, tem a Havan e tem a Havan em Blumenau já. Tem duas, né? Tem a do shopping e a do Castelinho da Melman, né? Isso, do Castelinho da Melman. Então, claro, ali são menores, mas a de Gaspar é interessante, ela é gigante. A de Gaspar é enorme, é ali numa cidade relativamente pequena. E a de Blumenau, que é uma cidade maior, que tem maior potencial, elas são relativamente menores. É só ver pela de Brusque, né? Uma das maiores que tem, né? Se não é a maior que tem, eu acho. A de Brusque é a maior e tem que ser, né? Ela é a casa, por assim dizer. Ela é a flagship, né? Eu acredito que tudo que eles experimentam na loja de Brusque, eles acabam levando para outros centros. Talvez. Eu estou entrando no campo da conjectura. Sim, mas eu acho que confere, porque a cidade de Brusque ela pode ser considerada um laboratório para lojas em cidade pequena, vamos dizer assim, né? Sim. Cidades pequenas com alto poder aquisitivo. Exato. Tem isso também. Exatamente. Não é em qualquer cidade pequena. Eles têm, por exemplo, se não me engano, em Bauru. Bauru é uma cidade, entre aspas, pequena, é maior que Brusque, mas é pequena, mas tem poder aquisitivo, né? Interior de São Paulo,
No Sim. interior do Mato Grosso também, né? Uhum. São cidades em que as pessoas têm dinheiro. Uhum. O Não, agronegócio gera muito dividendo para o Estado, né? muito Para o dinheiro. Estado do Mato Grosso e por aí vai. Por exemplo, Então, uma grande mudança que a gente está vendo aqui na região agora são os anúncios que estão falando ali eu vi no jornal, na coluna do Pedro Machado da semana passada, no sim, Diário Catarinense, sobre a chegada a possível chegada, mas está em grandes tratativas de sucesso, de um centro de distribuição do Mercado Livre em Gaspar. olha só. Isso Estratégico, né? é o Um posicionamento centro de Gaspar é bom por causa da claro, 470, né? você vai atingir. E da 101 também, né? Obviamente. Exato, a proximidade, Gaspar é bem interessante nesse sentido, né? Então, imagina, tem um centro de distribuição que vai atingir praticamente o vale inteiro, Uhum. muito rápido. Isso. Porque, claro, a gente não conta trânsito, né? Uhum. Mas de Gaspar a gente está a quantos quilômetros do litoral? De centros como Itajaí e Balneário? 15 minutos, Um né? pouco mais de uma hora? Não, um pouco mais de uma hora, né? Não, Gaspar Mas a Itajaí é rapidinho. é rapidinho, mas a gente não está contando trânsito, Ah, tá. né? Sim, sim. Mas eu acho que a vinda desse tipo de negócio para a cidade de Gaspar, positivamente, assim espero. A gente sempre tenta contar pelo melhor cenário. Não deveria, né? A Uhum. gente deveria estar pensando estrategicamente, pensando no pior cenário e procurando ajustar as coisas para corrigir esses eventuais problemas. Uhum. É, Mas eu acredito que num cenário muito bom, desculpa, Buda, eu te cortei. hum. Acredito que num cenário muito bom isso vai forçar com que a infraestrutura rodoviária do Vale melhore. E aí é uma coisa que a gente tem que forçar a melhora, né? Porque nós estamos há décadas esperando uma duplicação a Blumenau, e, né? A gente, desde um certo governo, né, eu Sim. não vou ficar falando nomes também, porque eu acho que, mas teve um presidente que falou que era uma questão de prioridade de honra. Uhum. Isso não aconteceu, ficou Isso. só no discurso. É, Né? eu vejo a vinda do Mercado Livre aqui para a nossa região. Querendo ou não, eles são o nosso, a Amazon brasileira, vamos dizer assim, né? Porque ele Eu acho que é um ele é marketplace, uma. né? É, Então, as pessoas que acabam vendendo ali no Mercado Livre, né? Inclusive, sim, nós do Berro, nós temos vendas no Mercado Livre, a gente vende meias ali, né? sim, As meias do Berro. verdade. E qual é o grande problema de você fazer uma compra no Mercado Livre? É o preço o preço do frete, né? O frete É. chega a custar R$ 20. Se eu vender uma meia para Gaspar, ela vai para Curitiba Exato, não faz sentido, né? para depois ir para Gaspar. Então acaba, não faz sentido nenhum. Nenhum. É engraçado, daqui a pouco a gente vai ter espalhados pelo Brasil inteiro vários hubs, né? Que nem Uhum. hoje se fala essas palavras que eu acho maravilhosas, né? Hub de distribuição, hub de não sei o quê, Por que não usar né? centro, né? Porto Seco, Porto Seco, acho que claro. é maravilhoso, Porto Seco, É. acho muito bom para ir Inclusive, eu para sou isso, né? um dos que mais critica esse tipo de anglicismos, né? Não, o anglicismo é complicado, né? Muitos são desnecessários, eu acho Então, terríveis. Só atrapalham a comunicação. eu trabalho bastante. É. Dependendo do termo, tem termo que é legal, assim, tem coisa que não dá para traduzir, Uhum. mas o anglicismo, ele tá, meu Deus do céu, o anglicismo está tomando conta e, em vez da gente incorporar a palavra no dicionário e aportuguesar, a Uhum. gente mantém ela como neologismo, isso não é legal. Nós estamos A gente, matando o nosso idioma, né? Porque se tu vai numa palestra de marketing, ou marketing digital, tu vais ouvir tudo. Eu acho que tu vais ouvir uns 60% em inglês, sim, né? E aí, sim. tipo,
eu acredito que é complicado, porque eu, por exemplo, eu sou fluente em inglês, eu não vejo problema. Às vezes tem uma palavra que eu não conheço e eu acabo ouvindo pela primeira vez ali na palestra e eu entendo. Mas eu fico Sim. agoniado porque aquela palavra, porque como eu traduzo na hora na minha cabeça, eu sei Uhum. que tem uma palavra daquela que dá para usar em português, esperando Exato. ser usada e ninguém usa. Exatamente. Até ia te dizer agora uma pequena anedota É, nessa nossa conversa, né? sim. Porque daqui a pouco ela vai acabar virando devaneio, porque eu já conheço a gente, né? Ah, mas O que é legal, é vamos seguir divertido. o Zeca Pagodinho que falava, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então Deixa a vamos. vida me levar, exato. Mas é muito interessante assim, porque eu me vi. Às vezes a tradução é complicada, cara. Eu inventei de comprar um livro, Hum, um book, né? Na sim. realidade, um livro eletrônico, um EPUB. Um e-book. Estava barato. Eu Aham, disse, cara, quando tem um valor assim, eu acho que vale a pena. sim. E não é material que eu ia encontrar no Brasil. Uhum, Do Lovecraft, The Complete, né? sim. Obras completas de H.P. Lovecraft. Ai, cara, eu vou comprar, meu Deus, eu não preciso comprar mais nada, tá tudo ali. Uhum. Bicho, eu comecei a ler A Cor que Caiu do Espaço em inglês. Opa. É que é um inglês muito antigo, então Aí complicou. é porque é muita metáfora, é muita É, comparação e aquilo flui. No inglês é bonito de tu ler, sim. É, tem mas eu não coisa. gosto de entender só o contexto, Buda. Eu tenho que entender entendeu? Eu fico naquela É. tipo, tá, e o que ele exatamente quis falar naquilo? A gente tem que aprender uma coisa sobre o português. Eu acho que todo mundo Hum. que gosta de ler sabe disso. O português é maravilhoso e excelente para a literatura. Ele é bom, cara. Para explicar ideias, para conversar, para a literatura, ele é maravilhoso. Sim, Eu chuto, eu acredito que é muito melhor que inglês, na verdade. Porque é por isso que esses escritores são tão bons. eu falo que o inglês é a língua dos bárbaros, né? É a língua do matar, É, destruir. Porque ela é uma língua meio bruta. Ela, por exemplo, ela não tem uma definição, uma distinção de, em muitos casos, de masculino e feminino, e não por uma questão sim. moderna de acabar com os gêneros e coisa, porque dane-se. Não, 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 é porque a palavra é assim. E é muito mais fácil, né, para eles assimilar e coisa. E todas, se tu for analisar, todas as palavras em inglês que são bonitas, são ditas como palavras de pessoas letradas, vamos dizer assim, Uhum. elas têm origem no latim. Eu lembro, Tem muita palavra de origem latina, sim. tipo assim, É, eu uma encontro coisa mesmo. grande, uma coisa grande, big, né, uma coisa gigantesca, né, grande pra caramba, é gigantic, é igual. É igual. É igual. E Mas eles aí tem usam, a eles questão do usam, grego também. não, Não sim, esquece do mas grego. A sim, gente adora falar do latim, né? uhum, Mas agora eu vou usar vou fazer uma analogia. Os romanos eram os ingleses de sua época, porque tu sabe que os ingleses eles absorvem, o americano faz muita uhum, coisa, os ingleses absorvem, fazem melhor, uhum. ficam quietos e todo mundo acha que quem inventou foram os ingleses. É igual a música punk. Música punk surgiu nos Estados Unidos, né? Nova Sim. York, Aham. e os ingleses copiaram não, né? Eles absorveram aquilo e todo mundo acha que o punk nasceu na Inglaterra. Não tem nada a ver. Eles só tornaram melhor. Exato. E os romanos, o que que eles fizeram? Eles absorveram, eles foram. A Grécia conquistou a Roma, né? E hoje tudo que a gente conhece sobre de arte é, é, de estátuas, né? Todas as Aham. estátuas que a gente vê, por exemplo, lá no Louvre, que tu já deve ter visitado, Não, nunca eu fui no imagino que sim. Nunca foi? Não. Pois é. Então, todas aquelas imagens que a gente conhece de estátuas de deuses, né? Uhum. São imagens romanas.
em sua maioria, né? Sim. Muito da arte grega se perdeu. Então, eles resgataram essa cultura, né? Então, a Uhum. gente acha, muita coisa a gente acha que é coisa romana, mas na realidade tem origem na Grécia, enfim. Uhum. Essas coisas são fascinantes porque o mundo não mudou muito. O cerne do mundo ele não mudou. A gente continua nesse processo de construção e desconstrução, né? Uhum. Quando a gente fala, por exemplo, das mudanças que a internet trouxe para a nossa vida, Uhum. a gente sempre esquece que no início do século XX a gente teve uma guerra que começou a cavalo e terminou com avião, né? É verdade. E O tanque. povo não lembra que vamos falar da segunda, né? Porque a primeira o pessoal até associa que teve cavalo. Mas a segunda É, teve muito cavalo. Mas teve muito. muito cavalo. Morreu muito Sim. cavalo. E é porque a gente acaba vendo no cinema, né? A época dos anos 40, né? Na verdade. Sim. E aí acaba É, não associando tanto. O é que a início. gente vê uma guerra, é horrível falar isso, né? Uhum. Mas a gente vê uma guerra glamourizada, Ah, com certeza. que é É. aquela coisa do, não, tudo é metal, né? Uhum. É, blindado, avião, aquela infantaria, né? Todo mundo marchando, bota de não sei o quê, e a gente não percebe assim o quanto que foi sofrido e quanto a guerra é suja, né? Sim, É mas suja. aí eu faço o papel do advogado de Hollywood, mas cinema tem que ser bonito, né? Então, assim, Cinema tem que ser bonito. é, difí- Tá certo. é difícil tu querer botar o filme numa estética feia. Por exemplo, assim, ó, os atores principais eles têm que ser bonitos, né? Senão tu não vai. É raro tu ir no cinema ver um filme É com as muito pessoas bom. feias, né? Os atores são bonitos, é verdade. Quer dizer, depende, né? São versões idealizadas, né? São versões A gente idealizadas. Mas assim, ó, eu vejo filme, tu também vê bastante. filmes europeus, leste europeu. Adoro. Eu estava falando do Vai e Veja, que é um filme bielorrusso. Vou ter que E assistir. não, é ótimo esse filme, é ótimo. E lógico, a menina que o garoto está apaixonado lá, ela é linda, né? Uma bielorrussa Sim. lá. O menino é um menino meio esquisito, assim, mas ele é um baita de um ator. Eu não sei se o que foi feito naquele filme, mas o guri interpreta uma pessoa traumatizada de guerra de uma maneira incrível, né? Sim. E só que, querendo ou não, o cinema ele é feito com estereótipos. Vamos falar bem a verdade, ele é feito com estereótipos bonitos, né? Então, Exato. E o estereótipo também tem a ver com esse assunto de pandemia, de uhum, fake news. Tudo que a gente está falando tem uma conexão, né? sim. A versão glamourizada, a versão idealizada, né? Na loja virtual, todo o produto é lindo e maravilhoso. A Exato, gente né? Ele tem a melhor percebe luz, mas é natural, né? que todo mundo Será acaba que o voltando aos ah, mesmos problemas que a gente tinha antes de ter o virtual. será que o produto online com a melhor luz, com o melhor ângulo, ele vende mais que o produto físico que tu pode pegar na mão? Cara, isso dá um bom estudo. Isso dá um bom estudo. Sério mesmo. Porque eu saí de casa para comprar, vamos dizer, roupas, né? É muito Sim. melhor que eu consigo me vestir, me ver dentro dela, né? Uhum. Mas se eu tô sentado na cadeira, olhando só a estampa também, e se eu comprar duas vou ter promoção, aquele negócio, eu acredito que a gente acaba comprando mais, né? Essa questão da loja física, né? Em São Uhum. Paulo já teve essa experiência de lojas físicas que, na realidade, você tinha só um provador da coleção. Você tinha uma araras com todas as peças do produto de Uhum. determinada coleção, cada uma, né? Uma Uhum. peça de cada tamanho. E aí você tinha provadores, a pessoa ia lá, vestia, curtia, gostava, Uhum.
verificava se tinha num aplicativo que cores que tinham, Uhum. e aí comprava ali, ia para casa e o produto 2, 3 dias depois estava na casa da pessoa, né? Quem É, sabe essa experiência possa trazer um norte para o que vão ser as lojas do futuro. eu Você vejo vai ter muito que mais um ponto de venda. É como a gente vê Americanas. A gente tem Americanas em Brusque. uhum. Tá ali na uma loja pequenininha, mas não, Exato. até grande hoje. É. Não, ela não precisa ser grande. Uhum. Porque você compra, por exemplo, assim, eu já tive essa experiência. Eu comprei produto na Uhum. Americanas.com e em vez de eu pedir para eles trazerem para minha casa, eu pedi para trazer na loja. Para mim é muito mais conveniente. Aí tu Eu não não pagou estou o tempo frete. inteiro em casa. E tu não Me pagou poupa frete. porque aí não, tem um valorzinho, né? O Aham. valor frete eu acho que é menor. Eu não sei, eu não lembro qual é a política também. Eu estou falando como consumidor, não estudei isso, né? Uhum. Mas para mim é muito mais eu me sentir mais seguro. Mas eu sou um cara já de uma outra geração. Sim, A gente né? Eu e tu somos da geração que viu a internet surgir. sim. Mas eu vejo que, por É, exemplo, para muitas coisas eu não me importo de comprar online. Aliás, é muito mais fácil eu comprar um livro online do que eu sair para comprar na livraria. pois é, É muito mais mas eu já, fácil. pois é, mas Sendo que eu, eu por exemplo, tenho todos os reviews, por exemplo, eu posso ler ali uma pessoa que leu o livro, ela fez um review no Amazon, por exemplo. uhum, Eu leio ali, pô, tantas pessoas gostaram, ele está com 5 estrelas, ele estava por 69 e agora está por 85. Então, ótimo, né? sim. Única barreira é o frete. Se eu Ah, pudesse comprar um livro de R$ 35 e não pagar frete, ótimo. Mas aí eu vou e ter que agora, e comprar o agora meu estão carro. querendo taxar o livro, né? Agora Sim, estão querendo fazer taxação em cima do livro. Eu acho isso, desculpa, mas minha opinião como cidadão é, isso é um absurdo, é um isso é uma abuso até. piada, é um abuso. É. Isso é um abuso na minha visão de cidadão, tá? Já não tem Mas incentivo nenhum à leitura e ainda vamos não, atrapalhar, né? não tem livre, não tem incentivo e aí a gente escuta de uma certa personalidade que está Uhum. encabeçando essa mudança, né? Sim. Que eu não vou dizer o nome também, eu não preciso dizer, Uhum. mas diz que livro é produto de elite ou algo que o valha. Olha, Não, se tu diz que o o livro livro. tem que ser um produto popular, cara. Se pudessem Exato. fazer Eu edições, acho que o livro é um produto de elite, mas ele não deveria ser, hum, né? é Ele um foi, produto de elite no Brasil. ele foi relegado ao produto de elite, mas ele não deveria ser. Não. Mas tem lugares, por exemplo, na Europa, que você tem a edição mais barata e você tem a edição que tu quer deixar na tua biblioteca, Uhum. né? Você tem edições pequenas de papel jornal, coisa que você pode consumir. E aí Uhum. depois você compra um produto, não, eu quero esse livro na minha estante, vai lá e coloca, Uhum. entende? E isso é uma coisa que está faltando. Eu percebo como o livro está sendo forçadamente elitizado Sim, quando eu vou pegar um livro na mão e são aquelas edições de luxo, sim, sim. né? Que são as edições que realmente dão lucro para as editoras, né? A, Então, mas a vê editora só Dark Side, por exemplo, faz edições primorosas e lindas, né? mas a Dark Side aí é um exemplo de uma editora de nicho, é diferente. Sim. E Ela é bem diferente. público que paga caro pelo seu livro, para ter uma biblioteca bonita. Não, é porque exato, mas não é só por ela ser bonita, é porque a edição é durável. Uhum. Eu tenho livros da Dark Side aqui. De novo a gente fazendo merchan. Mas enfim, faz parte. Eu tenho livros deles aqui e as capas são primorosas, né? São. O tratamento gráfico e tudo mais. Então assim, às vezes é produto que nunca veio, que Uhum. acaba vindo e tu compra, porque e não é um preço caro. É, Até que não é. o livro normalmente ele está acima de R$ 50, né? Ele está acima de 60 às vezes. Mas tu Agora, acaba né? conseguindo uma promoção, alguma coisa. Isso, E sempre tem que isso. pensar assim, né? Que no mínimo, se tu ler rápido, aquele livro vai te durar 15 dias de leitura, eu acho. É.
Depende. Se tu digerir ele mais devagar, ele vai levar um mês e coisa, né? É um mês, né? É. A gente conta um mês, Um mês, vamos botar um mês que é o normal, vamos dizer assim, é, o povo não lê tão rápido. Eu também sim. não leio tão rápido, eu estava só tentando achar uma maneira, talvez algumas pessoas leem mais rápido, Uhum. mas é um mês de entretenimento, vamos dizer assim, né? Ah, o livro é. E quando tu paga R$ 20 para ir no cinema, então é muito mais caro proporcionalmente. Mas só que se tu for no cinema todo final de semana, num mês, tu pagou mais É, caro do que um livro. exatamente. Na Sendo que realidade, são. o livro para quem aproveita o livro, ele é muito melhor, né? Aí a gente fala, por exemplo, assim, eu já sendo. Vamos colocar. Não briga comigo, mas tem gente que gasta mais dinheiro numa noite numa balada do que comprar um livro. Sim, sim. Né? São coisas, são São coisas prioridades, importantíssimas, diga-se de são passagem, coisas importantes. Não, eu né? entendo e eu concordo plenamente, né? Na Tudo realidade, tem seu tempo, né? Nós temos que dosar, por exemplo, né? tudo tem seu tempo, boa, boa. É. E o legal de ter o espaço, né? De ter o bar, que nem a gente fala, é que a Uhum, gente pode sentar e discutir os assuntos que a gente leu. exato. E alguns bares aqui em Brusque tem uma estante com livros sobre a cultura do rock, diga-se de passagem. Vamos fazer um jabá para o Isso Queijo é do Berro? verdade. Vamos fazer um jabá. Boa, boa, boa. Sim, sim. É, Aliás, a Darkside tem livros sobre o rock, né? Fez o livro, sim, editou o livro do João Gordo. é. A Darkside, eu falo porque, assim, eu tenho pessoas que são envolvidas diretamente com a Darkside, pessoas que eu Uhum. gosto, que eu vivi enchendo o saco, e agora eu sei que a Darkside vi enchendo o saco, porque a Darkside não lançava um determinado autor, que eu gosto muito, que é o Clive Barker, e Ah. agora a Darkside está lançando material do Clive Barker. Vida longa a Darkside. O que tu indica do Clive Barker para a gente comprar na Dark Side, já que estamos fazendo um momento Então eu merchan? vou fazer o merchan. A Darkside está para lançar os livros de sangue agora, que são Ah, 6 volumes de contos do Clive Barker. aham. Muitos desses contos se tornaram filmes. Então, por Ah, exemplo, assim, tem o filme O Último Trem, uhum. é um conto desse Livros de Sangue. Certo, Tu tens A Última Ilusão, que é o Lord of Illusions, virou filme, né? certo. Ele é um conto do Livros de Sangue. Uhum. Candyman é um conto do Livros de Sangue. Ah, o O nome Candyman, do conto é O claro. O Proibido, é o Candyman é um Candyman. clássico dos anos 90, 80, né? É um clássico dos anos 90. Mas tem outros livros interessantes do Clive Barker, né? Uhum. Aí porque o Clive Barker ficou famoso por ter dirigido um filme, Hum. né, cujo livro é de autoria dele, que é o Hellraiser, né? Ah, sim, sim. É, Ele tem, o Hellraiser tem um livro na. Aliás, a sim, editora Darkseid tem um livro do sim, Hellraiser. comprei os dois. Uhum. A capa do Hellraiser é imitando a configuração dos lamentos, né? Que é um Uhum. objeto que tem no livro, né? Tu és um cenobita, então? Não, não, não sou. Mas olha só, minha juventude eu desenhei muito cenobita em É, caderno. Desenhei bastante. Eu olhava para aquilo, eu não acreditava no nível maluquice. de maluquice, mas ele sempre tem um pé nessa. É quase surreal, assim, os Aham. criaturas que ele apresenta, né? Sim. Inclusive, tem contos do primeiro volume, principalmente o primeiro volume de Livros de Sangue, que é um negócio assim maluco. O último trem, né, o Midnight Meat Train é o nome do livro, do conto, que Uhum. seria o trem de carne da meia-noite, né? Trem de carne Cara, da meia-noite. trem de carne da meia-noite, porque aí conta a história de um serial killer e tal. Uhum. Mas eu não vou falar muita coisa para não dar spoiler. Só que o final o final tu fica tipo, tá, mas meu, o que é isso? Mas vamos E deixar ele assim, então, para o pessoal não pegar spoilers. exato. Exato. Então, assim, ele cria um universo muito ricos, né? Todos os livros dele e os contos dele têm uma excelente ambientação. Uhum. Então, tem um material muito rico, mas claro, é coisas da minha preferência.
Tem um amigo nosso que até ele participou do podcast aqui, que é o Kister. E ele é um grande fã do Clive Barker e do Olha Cenobitas. só. Não. E do Hellraiser, né? Sim. E a gente tava tentando convencer ele a fazer na casa dele, que ele tá construindo a casa dele agora aqui em Brusque. E o Kister, ele participou do podcast número 7 aqui, nos 57 minutos. Ele falou sobre cultura Eu vou pop. ouvir de novo. Mas nesse dia eu não citei isso, mas a gente estava tentando convencer ele a fazer um vitral do Hellraiser na casa dele. É só olhar a capa do Evangelho de Sangue, né? A gente estava tentando que ele fizesse. Aí a gente até achou a empresa que faz o vitral, mas não. Mas pinta. Pensa como seria. Não, tem que ser pintado. Tem que ser um vitral, tem que ser vidro. Contratar a empresa que fez os vitrais do Santuário de Aparecida. É bonito. Seria lindo. Ficaria. Ia assustar algumas famílias, né? Ia assustar muita gente, na realidade. Porque é um personagem assim que o Pinhead, no caso, né? Pinhead. Mas o interessante é que se tu lê o livro, nesse ponto tu fica, tá, mas espera aí, porque nenhum deles tem nome. Uhum. E eles não ganham alcunha nenhuma. Uhum. Eles simplesmente estão lá. E a história, o livro, sim, se ele fosse fazer literalmente o que está escrito no livro, não ia ser um filme fácil de digerir. Ele é mais visceral do que a história. O cerne da história está lá, pouca coisa mudaria, mas os detalhes que ele poderia fazer, mas na época tinha limitação de orçamento, né? Sim. Tinha muita limitação de técnica também, né? Para fazer um filme de terror gore, bem produzido nos anos 80, era muito difícil, né? O material até que você tinha a evolução prático, da maquiagem era complicada. Mas hoje, tu vê, hoje tá todo mundo voltando para o artesanal. Sim. Porque é muito mais bonito. Autorais. Né? O Rodrigo Aragão agora está lançando um filme. Inclusive, eu vi, Rodrigo Aragão é um... muita gente fala, é o nosso Tom Savini. É o nosso Tom Savini. Ele é um cara, assim, ele é cinema autoral. E agora ele fez um filme com orçamento de 2 milhões. Pois é bastante coisa. Bastante, mas ele só usa efeito prático. Eu acabei de ver um filme agora baseado no conto A Cor que Caiu do Espaço, do Lovecraft, cujo nome do filme é A Cor que Caiu do Espaço, com o Nicolas Cage. Sim. Que já é uma coisa, tipo, eu já fiquei meio preocupado, né? Nicolas Cage. Todo mundo fica preocupado quando o Nicolas Cage aceita um roteiro. Exato, porque tu não sabe como ele vai ser. Mas o filme ele é todo focado nos efeitos práticos e funciona muito bem. Funciona bem e envelhece bem, né? O efeito prático ele envelhece bem. Envelhece bem. Porque o efeito prático é maquiagem, né? É mecatrônica, aquela coisa toda. Então tu estás filmando uma coisa prótese. Que existe, prótese. Estás filmando uma coisa que existe. E o que não é efeito prático é o CGI que eles falam, né? Que é a computação gráfica. E aquilo envelhece de maneira terrível. Envelhece mal. Envelhece muito mal. Claro que agora está mais difícil de envelhecer mal. Mas o novo Jurassic Park, eu estava vendo notícias na internet, né? A declaração dos produtores é que vai ter uma nova geração de animatrônicos. Pô, que legal, cara. Mas aí são robôs, né? Hoje em dia tu tem inteligência artificial. Então, aí é legal. Porque eu tenho certeza, eles podem pegar esse podcast daqui a 10 anos. Os filmes do Avengers, que é muito computação gráfica, né? E eu fui ver no cinema, eu gostei, eu adorei, eu vibrei. É engraçado que quando algum personagem faz alguma coisa, parece um gol, que todo mundo berra, joga a pipoca para cima, os filmes emocionam mesmo. Mas eu tenho certeza que daqui a 10 anos os efeitos vão ser uma bela de uma porcaria. Será?
Eu acho que vão ser. Eu acho que tu vai olhar aquelas batalhas imensas que a gente vê na tela do cinema, Uhum. aqueles exércitos, né? Todo mundo ali lutando e coisa e tal. Sim. Eu acho que no fim das contas aquilo ali vai ficar uma bela de uma porcaria. Olha, eu com a evolução da computação gráfica, é só a gente observar o primeiro Jurassic Park, que tem Uhum. muita computação gráfica e não envelheceu mal. É, Ele lá tá envelheceu bom. bem. Sabe o que envelheceu mal? Mas é bem mais antigo. Mas Ah, algumas cenas de voo do DeLorean no De Volta para o Futuro. ah, não, envelheceu muito mal. É. Muito mal. Parece Só que eu que tu fiz em acaba... casa agora, assim. não, envelheceu mal. Mas Senhor dos Anéis não envelheceu mal. Ah, mas o Senhor dos Anéis, aí eu vou. Meu Deus, eu tô com tanto podcast que eu já tô citando outros podcasts. Eu tô fantástico. Mas isso é legal. O Michael Schaffer, que produz dioramas na Guabiruba, ele Sim, participou do podcast 13 sim. e ele cita justamente o Senhor dos Anéis porque ele teve muitos mega dioramas criados, né? E eles acabaram filmando as cidades com dioramas. Lógico, teve efeito computação gráfica, teve, sim, teve. Teve bastante, né? Mas o Senhor dos Anéis teve muito diorama. Isso deixa o filme lindo, né? Deixa o filme muito bonito. E essas tecnologias agora, o que elas estão fazendo? Elas estão puxando a qualidade do que é produzido em tese para TV e streaming. Ah, sim, sim. Em tese para TV, porque hoje em dia todo mundo está indo para o streaming, né? Sim, Mas é. Porque não tu dá mais pode para ver. estrear o filme no cinema, né? Não, mas nem é só isso, cara. Vamos O colocar dinheiro está assim, no ó. streaming, né? Já antes disso, Uhum. Amazon Prime tem The Boys, Fantástico, recomendo. que tem computação gráfica que eu recomendo, mas é para maiores de 18. Ainda É, bem que esse podcast é um podcast para pessoas adultas, eu acredito né? que esse podcast é para pessoas com mais de 30 anos. Do jeito que a gente está falando, eu acho que sim, né? Aí tem como é que é? Na Netflix tem séries de terror, Ah, tá. né? Sim. Ah, Maldição cara, da... Netflix, para mim, o principal carro-chefe deles é o Stranger Things. Que tem computação gráfica pra caramba e ficou legal. E é lindo, né? É bonito, é muito bonito. É Tem um clima um anos 80, maravilhoso, bem feito, sim, bem produzido. Tanto que bem produzido. o Stranger Things, ele veio num turbilhão vou usar um anglicismo, né? De revival, né? Ou seja, Sim, uma volta aos sim. olhares dos anos 80, que é a moda, Mas essa, tu dá aula mas para essa palavra curso de moda funciona, tá? também, né? O revival Aham. funciona, né? O revival funciona e não tem uma palavra que consiga definir. É, acho que não tem mesmo. Não, não tem. Tu dá Então aula vale a pena a gente para puxar uhum. para a nossa língua. Tu dá Aí aula para vale a pena. público de moda e sabe bem que eles usam muito os anos 80, eles estão Sim, revitalizando os anos 80 atualmente na moda, né? sim. Muito. Estão. E 80 e 90. 80 e 90, né? As cores, 80 e aquela 90. coisa toda. E o Stranger Things veio para contemporaneizar esse tipo de visual, né? Vamos dizer assim. Ele tem um aspecto de sessão da tarde e assim, é muito interessante porque quem produziu, eu acho que é nascido nos anos 80, mas não foi criança nos anos 80. Hum, Foram bebês nos anos 80. Mas, pode ser. enfim, o que funciona porque aí tu já tens uma visão, isso é legal, tu já Uhum, tens uma visão de fora. Então, uhum. eles exacerbam tudo aquilo que é legal. Tanto isso é verdade que, por exemplo, assim, eu já combinei com as minhas filhas, Ah. quando elas vierem novamente aqui em casa, a gente vai jogar Dungeons and Dragons, porque eu tenho Oh, que Dungeons and legal. Dragons. Que Eu versão tenho tu Dungeons tem? and Dragons e eu vou jogar com elas. Então, assim, aquelas cenas iniciais do Stranger Things são uma homenagem a ET, porque em É, ET eles estão jogando Dungeons and Dragons, sim. quando o ET aparece, E era uma coisa né? extremamente nerd, né, nos anos 80. Na realidade, foi moda, foi modismo, tu não tem noção. Aquilo Hum, invadiu os Estados Unidos, uhum, ele foi se tornando um modismo nerd, ele foi perdendo rápido a força como moda popular, né? sim. Mas tudo que tu vê de fantasia dos anos 80
Porque os anos 80 foram a década da fantasia. Sim. Só É tudo em função do Dungeons and tu Dragons. vê Foi Dungeons and Dragons que puxou. o Dustin cantando a música do filme História Sem Fim, aquilo é maravilhoso. Então, História Sem Fim, minhas filhas assistiram comigo. Legal. Entende? Efeito prático. Uhum. E não envelheceu tão mal assim, mas a gente percebe de longe. Né? Eu acredito que as suas filhas olhando, elas vão ter uma visão assim, pô, é meio, é diferente, talvez vão achar meio fake tudo, né? A Clara achou charmoso. Ela disse bem isso para mim. Que legal. Ela gostou. Ah, é tão bonito. É. Aí eu fui. É legal porque é um momento que eu fico lá com elas e aí eu fico falando, ó, isso aqui é pintura. Uhum. Isso aqui é perspectiva forçada, né? Uhum. Isso aqui é fundo azul. Aí quando eu falei do fundo azul, eu tive que explicar que antigamente os filmes com recorte, né? Sim. Com sobreposição de cena, eram azul. feitos no fundo azul e hoje são feitos em fundo verde. Sim, né? Para computação gráfica. Era tudo então, fundo azul, é verdade. Era tudo fundo azul naquela época. Eu não sei por quê. É que assim, ó, pode ser azul, verde e vermelho. Mas o vermelho ninguém usa porque vai apagar detalhes do rosto, né? Isso. E o azul e o verde são os mais úteis. Eu acho que na época da gravação lá, o azul era o mais indicado e acabou funcionando melhor. Mas hoje é o verde porque aquele tom de verde ali é raríssimo ter na roupa ou na pele, impossível. Não tem. E aí o recorte funciona muito melhor. Uhum. Aí eu falando, né, dos bonecos do Jim Henson. Então, assim, elas já assistiram Cristal Encantado, né? Legal. Uhum. Que é do Jim Henson também. Elas gostaram muito. As crianças gostam muito porque aquilo é falso. Ah, é um rei de fantasia. É fantasia. Aquilo é bonito porque é falso. Uhum. Eu só não encontrei ainda Labirinto. Ah, o Labirinto. Aquele com o Iggy Pop? Não. Não, com David Bowie. David Bowie, claro, David Bowie. David Bowie. O Rei dos Duendes. Péssimo ator, pelo menos nesse filme. Mas eu não tô nem aí, porque... elas não vão dar bola para isso. Não. A Clara dá. A Clara é mais velha, ela dá. A Clara tá com quantos anos? Tá com 15. Meu Deus, eu tô falando das minhas filhas, olha só. Esse podcast acabou mudando de assunto muito rápido. Sim. Tu tem duas filhas. A Clara tem 15 e a mais nova tem... A mais nova, a Alice, tem 10. Ah. Alice ela ainda está na fase muito criança. Ela brinca muito. A Clara já gosta de sentar para um filme e assistir. A Alice gosta de desenho, de série, né? De série animada, porque é mais curtinho. Sim, então ela vê 2, 3 episódios, aí ela sai e vai brincar. Mas se a Clara, de 15 anos, está analisando a atuação, ela tá muito adulta. Mas é que menina amadurece mais rápido, né? Eu com 15 anos menina amadurece mais rápido. Eu acho que eu vi a Angélica com o Sérgio Malandro e achava o máximo. Então, mas é que assim, né? Estamos falando de crianças do século XXI. Sim. E a Clara tem uma veia mais artística, assim. A influência é minha, a influência da mãe dela também, claro, né? Aí ela acaba observando isso, que a mãe também trabalha com design, eu também trabalho com design, né? Sim, com certeza. Com direção de arte. E ela gosta de ilustração, ela gosta de arte, né? Ela gosta bastante. A Alice gosta de arte, mas ela prefere desenhar. Ela não é muito de ficar falando de referência, ela desenha. Ela vai ter tempo para isso ainda, né? Ela vai ter tempo, ela tem 10 anos, né? Tem falando de criança, eu sou obrigado a citar o meu afilhado Guilhermo, que ele está na fase de... Eu acho que vai durar bastante essa fase, acho que vai perdurar, que ele tem manias momentâneas, né? Sim. E ultimamente ele estava na mania do Godzilla, eu achei aquilo o máximo. O Godzilla para mim foi uma febre também quando eu era criança, tá? Aí eu desenhei Godzilla para ele, aí ele queria ver o Godzilla. Só que ele não tem tempo de ver o filme do Godzilla, entendeu? Eu tenho que explicar... ele não tem tempo. E ele não entende muitas passagens, né? Não, ele tava bravo que ele viu um Godzilla
que era o mais novo, com o pai dele. Uhum. E aí, quando ele veio aqui em casa, eu passei outro Godzilla para ele, que é aquele Godzilla americano, de 99, 97, sei lá. Ai, mas aquele é muito ruim. É ruim, mas ele queria ver. Aí eu pensei, vou mostrar, ô Guilherme, olha aqui o Godzilla. Ah, mas esse Godzilla é diferente. Esse Godzilla é diferente, exato. Aí eu falei para ele, olha, Guilherme, o Godzilla muda direto. Aí eu peguei o Godzilla vs King Kong, que tem no YouTube, daquela versão japonesa, bem antiga. Sim. 60 ou 70? Não, é 70. 70, que é tudo com bonequinhos e com diorama e carrinho. É tudo com peças pequenas, assim. E... São peças em escala e os atores, o cenário é preparado para que os atores possam caminhar dentro desse cenário. E eu falei para ele, ó, Guilherme, o Godzilla ele tem um homem dentro dele fazendo os movimentos, o King Kong também. Ele achou aquilo no máximo, mas deu para ver assim que rola uma decepção. Assim. Rola uma decepção. É meio mal feita aquela versão ali. Claro, mas é que eles têm um olhar diferente. Eu chamo essa geração de geração Christopher Nolan. Eles precisam ter explicação para tudo. Porque os filmes do Christopher Nolan têm sempre um professor história. Ó, né? 62, o Godzilla vs King Kong japonês. Olha, caramba. 62, eu tô bem errado, olha só. Cara, é muito antigo. É muito antigo. Só que, por exemplo, eu quando era criança, a gente observava que aquilo era cenário e que eram pessoas vestidas. Mas a graça da coisa era a gente se imaginar vestindo aquelas roupas e destruindo aquele cenário. É o kaiju, né? O kaiju é um homem vestido de... Isso, a gente queria destruir o cenário, porque a gente sabia que aquilo era brinquedo. E alguém ia montar. Porque toda semana Tóquio era destruída. Né? Porque eles passavam os filmes todos de uma vez, né? Sim. Então passavam vários filmes ou seriados de super-herói japonês. Sim. Então tu via aquilo, Ultraman, por exemplo, tu via aqueles cenários de robô e aqueles tanques pequenos, tu queria aquilo. Queria. Aquele mini-mundo. Tu queria aquele mini-mundo, exato. Aí, por exemplo, assim, por que eu falo geração Christopher Nolan? Porque eles não entram nesse tipo de vibe. A imaginação deles está de uma outra forma agora. É verdade. Né? As minhas filhas não se conformam com o final em aberto. E elas não se conformam não com fecha o arco, né? Não, e filmes que começam com alguma coisa misteriosa. Mas, Oli, já estourando, eu queria te agradecer pelo papo e pela conversa sobre tudo que a gente... Sobre qualquer coisa. Sobre tudo e nada. Eu fico agradecido pela acolhida mesmo. Eu me divirto fazendo essas coisas, mas é sempre um prazer. A gente pode esperar a estreia do Godzilla contra King Kong e fazer um... A gente pode especial. Fazer. Obrigado, Oli. Eu que agradeço. E este foi os 57 Minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.